A paz de Deus, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. Hoje eu quero falar a respeito de uma revelação que eu recebi agora às 3 horas da manhã. Eu estava dormindo, de repente eu despertei, olhei para o lado, para o relógio, e estava marcando 3 horas, né? E assim que eu acordei, começou a vir na minha mente, assim do nada, uma visão de como é que nós conseguimos nos aproximar de Deus, nos ligarmos cada vez mais em Deus, né? Então, eu comecei a ver aquela visão e eu queria dormir porque eram 3 horas da manhã e quando eu não durmo direito, o dia não é bom, não é assim um dia produtivo, cheio de energia, né? E eu sou do tipo que preciso de 8 horas de sono e eu queria dormir, mas não conseguia, porque aquela mensagem, aquela ideia, aquele raciocínio, né? Ele não me deixava dormir. E aí eu falei, bom, fiquei recebendo assim, aquele raciocínio, assim, aquelas novidades. E com o tempo eu acabei adormecendo novamente. Aí acordei, irmão, agora cedo. Aí eu tenho que sair todo dia cedo para resolver questões de trabalho. Mas retornei agora. E eu fui procurar dentro da Bíblia o embasamento, ou então a ligação, porque assim, se o Senhor dá uma revelação, eu vou lá na Bíblia e encontro. Eu tenho que encontrar. Inclusive, às vezes, quando o Senhor dá de pregar alguma palavra, eu estou pregando uma mensagem assim, e eu prego e algumas coisas assim, às vezes até me assusta. Então, depois de pregar, eu vou lá procurar na Bíblia, onde é que está isso? E vou pesquisar. E, irmãos, por graça e misericórdia de Deus, não tem dado nada errado. Eu vou lá e encontro. Então, a mensagem que eu recebi foi a seguinte, irmãos. E encontrei embasamento na Bíblia. É que o Senhor falava aqui, para que a gente tenha uma ligação direta com Ele, primeiramente, nós temos que estar ligado, como todos nossos irmãos e irmãs sabem, nós temos que estar ligado no nosso irmão, o legítimo, né? O unigênito. Nós temos que nos ligar a Jesus Cristo. E para que nós possamos estar ligados a Jesus Cristo não queria ninguém seguindo Ele, irmãos, que não tivesse comprometido. Se você não vai se comprometer com Jesus Cristo, você não tem como seguir Ele, não tem como se aproximar de Jesus Cristo em alguns momentos da sua vida. O Senhor ia chamando, e quando o Senhor chamava os seus discípulos, eles falavam, não, deixa eu enterrar o meu pai, ou alguém que morreu, não, deixa que os mortos. Ele falava espiritualmente àqueles que estão mortos, né? Enterre os mortos, venham e me segue. E o Senhor era assim, ele deixa tudo que você está fazendo. O cobrador de impostos para com tudo e me segue. Então, o nível de comprometimento com Jesus Cristo, o que ele requer de nós, ele é muito grande, irmãos. É uma questão assim, se o casamento entre um homem e uma mulher existe um compromisso para a vida toda aqui nessa terra, e é assim que deve ser para pessoas responsáveis e maduras, tem que ter esse comprometimento. Quando você tira uma mulher de dentro do seio da sua casa, da sua família, não é para usar e jogar fora, não. Usar por um tempo e trocar como se troca de um carro, né? É um compromisso para uma vida, né? Aquela ideia maravilhosa de os dois envelhecerem juntos, esse é o compromisso. E o mundo está mudando, mas na parte que eu li hoje aqui, irmãos, no Evangelho, em João 14, tem uma parte que Jesus Cristo fala, aquele que manda no mundo, preste bem atenção, meu irmão, minha irmã, ele diz assim, aquele que manda no mundo está chegando, mas ele não tem poder sobre mim. Né?
Está aqui no... Vou até falar o versículo. Aqui. Deixa eu ver, digo agora. Ó, no versículo 30. Não posso continuar a falar com vocês por muito tempo, pois está chegando aquele que manda neste mundo. Ele não tem poder sobre mim. Ele não estava falando sobre Deus, irmão. Ele estava falando sobre... E outra vez ele falou o príncipe desse mundo. Então, nós sabemos que o príncipe desse mundo, príncipe é quem manda, é a realeza, né? É Satanás. Então, o poder, esse poder carnal, está ligado a Satanás. E todo homem que tem poder aqui no mundo, por permissão de Deus, mas sabe que de quem são esses poderes, né? Os poderes carnais vêm do príncipe do mundo, de quem manda nesse mundo. Então, irmãos, nós não podemos ter compromisso demasiado com as coisas do mundo. Nós precisamos sobreviver. Mas o Senhor falava, esquece todas as coisas do mundo. Ele falava até sobre não estejais preocupado com do que há de vestir, do que há de comer no dia de amanhã, e dava um exemplo prático que Deus cuida dos seus, né? Mas, sinceramente, irmãos, essa mensagem que eu recebi é para quem tem compromisso com o Senhor, quem fez um casamento espiritual. O casamento espiritual com o Senhor Jesus, ele está acima do casamento material que nós fazemos com o homem e mulher, né? Tem pessoas que não respeitam o compromisso com o casamento que fez aqui na terra com o seu cônjuge, que dirá o compromisso que tem com o Senhor Jesus. Já parte daí, irmão. Aquele que não tem compromisso aqui na terra com essa questão, não tem compromisso com o Senhor nunca. Vai querer adequar, vai querer puxar daqui, emendar dali e tal, mas não é um compromisso legítimo, né, irmãos? A palavra está aí para nos ensinar. Mas então, quando nós temos um compromisso legítimo com o Senhor Jesus Cristo, todos os nossos compromissos com as coisas do mundo, ele perde a importância. Eu sei que não é o caso de muita gente aí, né, irmãos? Tem muita gente que está com um compromisso tão forte, tão grande com as coisas desse mundo e busca embasamento na Bíblia para poder se enriquecer, né? Mas vamos lá, meu irmão, a mensagem que o Senhor falou, mas aqui já está mais ou menos tecendo assim a ideia de que, primeiramente, nós precisamos ter um compromisso legítimo com nosso Senhor Jesus Cristo. Um comprometimento com o Senhor e um desprendimento com o mundo, porque o mundo pertence ao maligno. O mundo tem sobre o domínio do mundo está o Satanás. E nós temos que escolher. Não dá para ficar no muro. Não dá para ser mordo. Não dá para você estar com dois senhores. Ora agrada a um, ora agrada a outro. Hoje eu sou santo, amanhã eu sou mundano. Não dá. Ou você tem que vestir sua roupa. Ou você veste as vestes que Cristo dá, ou você veste as vestes que o mundo dá. Não dá para fazer como aquele crente que durante o dia ele é um devasso. Da boca dele sai os maiores palavrão, usa da vaidade, usa da cobiça, usa da sensualidade, né? E à noite bota a roupa de crente e vai cantar hino e dar glória, né? Isso aí tá com dois senhores. É morno. E nós sabemos o que o Senhor faz com os mornos, né? Então, mas para você que almeja ter um compromisso, com uma ligação forte com Deus. Porque tem muita gente que quer ter ligação com Deus, irmão, mas está querendo um caminho fácil. Vem cá, não tem um jeitinho, não, não tem um caminhozinho mais, um atalho, né? Não tem um atalho que nos leve a Deus? Irmão, antigamente o homem nem podia ter essa ligação com Deus.
O homem andava pela terra, irmão, se não fosse os profetas, assim, para direcionar o rei. O profeta tinha que falar com o rei mandava sobre o povo, né? E o povo, ele fazia o que o rei mandava. Se o rei mandava adorar no monte, o povo ia adorar no monte. Se o rei colocasse um deus pagão e mandasse o povo adorar, o povo ia adorar. Então era assim, o profeta, ele direcionava os passos do rei. E o povo fazia o que o rei mandava. Então, o povo não tinha essa ligação. O povo ia no templo para pagar os seus pecados através dos sacerdotes. Jesus Cristo veio na Terra, nos dá uma ligação com Deus, irmão, que nunca houve antes. Mas aí, como é que se dá essa ligação? Não. Eu estou vendo tanta coisa, tanta gente usando a Bíblia para falar tanta barbaridade, criando facilidades, criando evangelhos alternativos, fazendo menos o Senhor Jesus, fazendo menos o Espírito Santo. Tem gente falando assim, eu recebi o Espírito Santo, irmão, não recebeu nada. Não faz nem ideia do que é receber o Espírito Santo. Mas um diz que é, o outro pega e copia, isso que é receber o Espírito Santo. Então, eu já recebi também, e vai de um para o outro, Irmão, o povo perdeu a referência. Ontem eu estava ouvindo um pastor de uma outra denominação, ele falando que a denominação dele é uma denominação centenária também. Mas ele falou que 90% da denominação dele se corrompeu pelo dinheiro, pelo poder. Viraram mercenários, irmãos, mercenários. Ou seja, a ligação deles é com o mundo e com o príncipe desse mundo, mesmo que usem a Bíblia para gerir os seus negócios. Usa a Bíblia como tema, como matéria-prima dos seus negócios. Então, é Bíblia, assuntos bíblicos, e aí vai entrando dinheiro, vai entrando construção, vai entrando... Eles se corromperam, E com eles são líderes. E naquele tempo, o povo fazia o que o líder fazia. Ai do povo que aceita a liderança de homem para seguir a sua vida espiritual. Isso foi lá naquele tempo. Hoje, o que te liga a Deus, o que te aproxima de Deus, é exatamente essa questão que o Senhor deu de falar hoje. Primeiro, um compromisso sincero com o Senhor Jesus. O que é um compromisso sincero? Senhor Jesus, o que eu devo fazer? Como é que nós devemos nos comportar? Mas o pastor fulano de tal faz isso, o cooperador fulano de trás, o ancião fala... Não. Senhor Jesus, eu quero saber de ti. Aí pega lá a Bíblia, irmão, que ninguém pode mudar. Esse Deus é tão maravilhoso que não deixa mudar a Bíblia, não, irmão. O pessoal cria uma nova tradução, mas para simplificar o entendimento. Mas o Senhor não permite que mude. As palavras de Jesus Cristo estão lá, fidedignas. Aí você vai lá na Bíblia, vai lá no livro de Mateus, vê o Sermão da Montanha. Irmãos, você precisa ter esse compromisso com Jesus Cristo. Como é que você pode ter compromisso sincero com o Senhor Jesus se você não o conhece? Então vai ver aqui que o Senhor gosta, o que faz ele ficar feliz, o que ele se sente. Você se ama Jesus Cristo mesmo? Não é uma mentira, não é um engano. Você ama Jesus Cristo? Então vai ver o que ele gosta. Vai conhecer Jesus Cristo. Vai saber como é que ele tratou uma situação, outra. E conheça ao teu Senhor para depois falar que você verdadeiramente o ama. Conhecendo o teu Senhor, decida. Você quer fazer um compromisso para a tua vida com o Senhor Jesus? Quero. Tudo que o Senhor Jesus fala é como leite e mel para você? É como um manjar celestial? Você recebe como coisas agradáveis, Então, case-se com o Senhor Jesus. Mas de uma forma que haja comprometimento, irmãos.
não como você tem levado as suas coisas no mundo, às vezes até o seu casamento. Case-se com o Senhor Jesus no sentido de haver um comprometimento para a vida. E é para a vida eterna, né, irmãos? Esse é o primeiro ponto. Sem se comprometer com Cristo, irmãos, a tua ligação com Deus já não existe, não tem como. E o Senhor Jesus fala na sua palavra, irmãos, ele fala assim, ninguém chegará ao Pai, senão por mim. Ele fala assim no livro de João, né? No livro de João, no capítulo 14, tem aquela parte que ele fala assim, na casa do meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para você, se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E mais à frente, ele fala assim, no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode chegar até o Pai, a não ser por mim. Amado irmão, querida irmã, você que teve paciência e desejo de ouvir o que essa mensagem está falando, porque tem algumas pessoas que começam a ouvir e desistem no meio, não, isso não é para mim. Não tem problema, e realmente não era não, porque aquele que tem sede da palavra do Senhor, ele busca. E o Senhor falou, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o primeiro passo é esse, um comprometimento sincero com o Senhor Jesus. E aí o Senhor mostrava uma revelação, irmãos, que ninguém pode se ligar ao Pai. E aí vai numa outra parte que eu encontrei aqui, também no livro de João, só que agora, irmãos, é 1 a João, que fala assim no versículo 20, foi onde eu achei. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. E nessa revelação, o Senhor me mostrava, irmãos, que em cada um dos seres viventes, tem uma partícula de Deus lá. O Senhor, Deus, Ele está em nossos irmãos. Ele está em Cristo de uma forma sobrenatural. Então, quando você olha para Cristo, você já está vendo Deus. Porque você vê. É como esse vídeo aqui, irmãos, que eu estou gravando. Você não está comigo aqui, onde eu estou gravando o vídeo. Mas através desse celular que você tem na mão, você está me vendo, você está tendo contato comigo, está ouvindo o que eu estou falando. Sem o celular não vai ter jeito. Da mesma forma, é Jesus Cristo, irmãos. Fazendo uma analogia, Jesus Cristo é o teu celular. Através dele, você vai ter contato com Deus. Vai ouvir Deus falar com você, vai ver Deus de uma forma impressionante, estando aqui na Terra. Você não está com Deus lá, mas você tem uma ligação direta com Ele, através do quê? Seria do celular, que é Jesus Cristo. Mas o Senhor mostrou, irmão, que o celular não funciona sem bateria, né? E essa analogia apareceu agora, né? Mas funciona. O celular não funciona sem bateria. E qual é a bateria para esse celular funcionar? Ou, digamos, sem internet, né? Você não liga. O que é esse elemento que falta para que você se aproxime de Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo? Nesse trecho aqui o Senhor fala. São nossos irmãos, irmãos. Se nós não nos ligarmos aos nossos irmãos, de alguma forma, nós não teremos proximidades com Deus. Nem Jesus Cristo nos aceita se nós não ligarmos com nossos irmãos. Então, irmãos, é de uma importância também sobrenatural que nós estejamos ligados aos nossos irmãos. De um tempo para cá, os corações têm se esfriado e as pessoas adquiriram uma prática de entrar na igreja,
ouvir a palavra, cantar seus hinos, sair da igreja, ir para sua casa e não conhece os seus irmãos. A palavra de Deus falou que por causa da iniquidade, o irmão vai vendo muita coisa, as pessoas vão diferindo, mas nessa revelação, irmãos, o Senhor mostrou que a ligação que nós temos que ter com o nosso irmão não é com a irmã Maria, com a irmã Chiquinha, com o irmão José, com o irmão Antônio, com o irmão Paulo, não é com a carne. A carne do nosso irmão, os defeitos do nosso irmão, nós temos que suportar para que a gente tenha contato com o nosso verdadeiro irmão, que é a ligação espiritual, é a alma que está lá no nosso irmão. Então, a irmã que está me ouvindo, o irmão que está me ouvindo, o Senhor quer que eu tenha uma ligação contigo, não na carne, mas em espírito. Nós temos que suportar a nossa carne, às vezes, né, uma fraqueza minha, uma fraqueza da irmã, do irmão. Às vezes a gente tem que lidar com situações difíceis, mas para estar perto. Irmãos, é como eu tentando entender isso desde cedo, e veio para mim uma outra explanação. É como quando um filho teu, os irmãos mais velhos que têm filho, que já se casaram. Digamos que a tua filha se casou com um rapaz que você não aprova. Não aprova o jeito, não aprova a forma de viver, você não aprova. Ou teu filho casou com uma moça que você não aprova. Mas para conviver com teu filho ou com tua filha, você tem que suportar aquela pessoa, às vezes, né? Você tem que suportar para que você possa ter um contato com teu filho e com a tua filha. Bendito é o nome santo do Senhor, como o Senhor nos ensina aí, né? Mas assim é também com o contato com os nossos irmãos. Nós temos que suportar a carne dos nossos irmãos, assim, os defeitos deles, mas não é, a ligação não é com eles, com o defeito deles, com a vida deles, é com a alma deles. Nós temos que ter ligação espiritual com o nosso irmão. Nós temos que congregar com o nosso irmão quando nós estamos buscando a palavra, né? Quando nós estamos cantando um louvor, porque tudo isso espiritualmente falando. Nós temos que orar com o nosso irmão. Nós temos que nos apresentar diante de Deus com ligação sincera com o nosso irmão. Tem uma parte que fala assim, para você se chegar à mesa do Senhor, e aqui eu já não estou falando de mesa, a mesa da Santa Ceia da congregação ou de outras igrejas, que é você ajoelhar e tomar um vinho, comer um pão, porque aquilo ali qualquer um pode fazer. Aquilo ali nada vai te impedir de fazer. Você se achega ali e toma, mas para você se chegar realmente na verdadeira mesa do Senhor, na mesa dos dons, na mesa da libertação, na mesa da virtude, da promessa, para você se chegar na mesa do Senhor, na mesa do Evangelho, você tem que estar em condição. E que condição é essa? Que você tenha ligação com teus irmãos. Se você defraudou, se você humilhou, se você ofendeu algum dos teus irmãos, está lá, está anotado ali. Ó. Você tem uma pendência com teu irmão lá. Então o Senhor fala assim, antes de você tentar se achegar na mesa do Senhor, você volte lá. Peça perdão ao teu irmão. Se ajeite com o teu irmão. Porque com esse teu irmão aí, você tem que ter ligação. Quando você orar, você tem que orar com esse teu irmão. A tua libertação, às vezes, vai vir de uma oração que você vai fazer junto com esse teu irmão. Porque o Senhor vai ver, olha ali, ele humilhou a carne. Ele submeteu a carne dele, né, em favor da alma do irmão dele, para estar aquela ligação com o irmão dele. Bendito é o nome santo do Senhor, irmão. Essa revelação que o Senhor deu, ao meu ver, né, eu aceitei assim, com alegria, eu acho maravilhosa. Porque essa revelação é para o mundo espiritual. Não tem nada desse mundo nessa revelação, não, irmão. Não tem ceia que se faz com vinho e pão.
Não tem construção de igreja com tijolo, não. O Senhor fala da mesa espiritual dele, do poder dele, da ligação com ele, dos dons espirituais dele, do perdão dele. Aquele irmão que está falando assim, não, eu agora vou congregar só na minha casa. Você está perdido. Assim você está recusando Jesus Cristo e está perdendo a sua ligação com Deus. O Senhor fala, não tem como se ligar a Deus se não for no compromisso total com o Senhor Jesus e com a ligação dos nossos irmãos. Irmão, é interessante como aí agora traz aquela parte assim, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. É tudo ligado, irmãos, tudo ligado. Mas é interessante como o Senhor Deus mostra que é muito importante nós buscarmos uma ligação com nossos irmãos. Hoje, o Senhor preparou esse canal aqui, o canal do irmão Daniel CCB, né? Esse canal não é meu, irmão, esse canal é dos meus irmãos. No momento que meus irmãos se afastarem do canal, o canal vai deixar de existir. Porque o Senhor preparou. E aqui, irmãos, já está se formando uma família. Tem uns irmãos que estão sempre entrando nesse canal, saudando com a paz de Deus, né, deixando um Deus abençoe. Teve até um irmão, né, que eu achei interessante, o irmão Elias. Paz de Deus, irmão Elias. O irmão Elias reclamou porque eu não dei um coraçãozinho, né, na resposta dele. E foi não porque eu não gostei, mas porque nessa correria da vida, né, às vezes eu entro para ver as respostas e não vejo todas. Mas aí depois eu saí botando o coraçãozinho em todas que eu pude. Porque eu trato, o Senhor nos ensina a tratar todo. Nós temos que começar a reconhecer os irmãos que estão entrando aqui no canal. Reconhecer pelo nome. Reconhecer pelo jeito de falar. Saudando com a paz de Deus. E sabe-se lá o que o Senhor vai permitir ainda que a gente faça. Quem sabe a gente se reúna num grupo no Zap com todos os irmãos para um conversar com o outro. Eu não sei. Mas uma ligação espiritual nós já temos com todos que estão entrando aqui nesse canal. O Senhor está dando de eu falar, está dando de vocês ouvir, de vocês comentar, e se vocês estão comendo da palavra, estão passando para outras pessoas também, e está existindo uma ligação entre nós, uma ligação espiritual. Não é a pandemia, não é a igreja fechada que está impedindo isso, nós estamos ligados em Cristo, e ligados no Espírito Santo, e com isso nós estamos ligados a Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Irmão, irmãs, eu fico contente com as revelações que o Senhor dá. Nós precisamos estar ligados, todos nós, em espírito, em verdade também. Não tem como estar ligado a Deus se nós não estivermos ligados aos nossos irmãos. E sempre, irmãos, vamos suportar a carnalidade dos nossos irmãos, sabendo que lá dentro, irmãos, tem aquela pessoa que nós amamos, que vai nos acompanhar na vida eterna. Ele não tem culpa, às vezes, do corpo que recebeu. Esse corpo mau, com inclinação para o pecado, mas que é perecível, que vai ficar aqui. Ele recebeu aquele corpo de uma família, às vezes, desestruturada, né? Às vezes com um defeitozinho aqui de corpo, mas a alma é perfeita. E é com ela que nós temos que nos relacionar. Muita gente já ouviu falar, irmãos, eu tenho um amor especial pelo irmão. Maravilhoso. Um dia desse, uma irmã, que já está no nosso Zap, né? Irmã Ilma, Deus abençoe a irmã Ilma, lá de, acho que, Uberlândia. E ela falou, irmão, eu não conheço o irmão. Eu só conheço o irmão aqui do vídeo, da foto. Mas eu tenho um amor espiritual pelo irmão muito grande. E é isso, irmão, que eu estou falando. A ligação espiritual entre nossos irmãos, que é a igreja de Cristo, a verdadeira, irmãos. Não é quem está na mesma placa, na mesma denominação, não. São todos aqueles que estão ligados espiritualmente e amando, suportando as suas carnes, seus corpos de carne, mas se amando em espírito e em verdade. Essa é a mensagem, irmãos. Come e beba da palavra que vem do céu, que eu não tenho dúvida nenhuma.
que isso foi uma revelação do Espírito Santo para nosso entendimento da sua vontade, porque o Senhor Ele quer a gente ligado com Ele. Jesus Cristo quer a gente ligado com o Pai. É para isso que Ele veio. Jesus Cristo falou assim: eu quero te ligar direto ao Pai. Não haverá ninguém entre o Pai e você, a não ser a tua carnalidade, irmão. Isso pode te impedir. Mas tirando tudo isso de lado, o Senhor Jesus vem. Eu sou a porta. Vem você e teus irmãos ligados um no outro, porque nós somos um só corpo. Não dá para arrancar uma parte ou outra, nós somos um corpo. O corpo de Deus, bendito é o nome santo do Senhor. Nós não podemos recusar uma parte. A mão não pode recusar o dedo. O dedo não pode recusar a boca. Somos um corpo, e o corpo de Cristo, o corpo de Deus. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do nosso Deus. Que a comunhão com o Espírito Santo e que, acima de tudo, o verdadeiro Evangelho esteja no nosso coração para a vida eterna. Amém. Glória a Deus.